vão apagar a luz do Maracanã. Opa. E eu não quero deixar o Pedro Ivo no escuro. Ele está em casa lá. Então, ó... Lá no Lago do Machado, mandem tudo. Porque esse é carioca de verdade. Ô, Pedro Ivo, só para fechar, entendeu, né? Só para fechar, a relação da torcida com o Tite hoje, para a gente ter uma temperatura. Boa pergunta. Como foi? De ambiente. Ambiente. Antes do jogo, durante a partida, na hora das trocas, final de jogo, como é que foi? O pessoal aqui está acompanhando linha. Você falou que era a última entrada, já Você viu? A baixar a luz aqui. O que eu acho é o seguinte, o primeiro gol, ele condiciona. E não acho que o primeiro gol é algo aleatório. O Bolívar já sobe a marcação antes do primeiro gol, o Rossi já acha o Ayrton Lucas, que devia para Cebolinha, e o gol que a gente já cansou de explicar e passar. Esse primeiro gol condiciona o comportamento em campo, o comportamento do Bolívar, depois o comportamento do Flamengo, e também a paciência com o Tite. E acho que tem muito disso. Comparando, por exemplo, com o último jogo, sábado, contra o Corinthians. Muita vaia antes do jogo, algumas vaias depois do jogo e uma celebração ali no final do jogo que acaba abafando um pouco a situação do Tite, que logo sai para o vestiário. Hoje, uma coisa ou outra ali no início do jogo, o gol no início já torna um ambiente de festa. Só muda um pouquinho naquele gol ali que o Pedro perde, que tenta encobrir o goleiro, talvez pudesse ter finalizado de outra forma. Pedro recebe um pouco de vaia, em nenhum momento das substituições o Tite é questionado, inclusive o que algo poderia virar contra ele, o De La Cruz, mais uma vez muito importante, ele é sacado. Ainda não entendemos se foi alguma opção física para poupar, ele é sacado, mesmo jogando bem. Se alguém poderia questionar alguma coisa para o Tite, esqueceu, porque foi um momento de festejar. Conversar com colegas aqui que estão todos os jogos do Flamengo no Maracanã, eles falavam, é a primeira vez que o De La Cruz ele é tão festejado, ganhou música para ele, foi substituído, sabe, muito exaltado. Então, nem aquele momento que poderia ter um mínimo desconforto ou questionamento ao Tite aconteceu. Acabou o jogo, quando ele coloca o Lohan, ele sabe o que a torcida está querendo, quando ele chama o Gabigol, ele sabe o que a torcida está querendo também, e na vitória por 4-0 já não tinha mais clima depois do apito final para se vaiar o Tite, então passou, não é que passou batido, mas passou despercebido, não foi uma pauta que hoje é perseguição ao Tite depois que a bola rolou. Mas só para complementar, devolver e fechar aqui, ele sabe que ele precisa talvez de um ajuste fino nessa relação com a torcida. Uma história curiosa que eu pude ouvir aqui hoje do pessoal do Flamengo é sobre a escalação do Gabigol. Ele tem a eliminar numa terça-feira, tinha um jogo na quarta, posso estar me confundindo o dia, ele coloca o Gabigol contra o Amazonas, que depois ele fala que talvez tenha sido um erro dele. Ele vai ao Gabriel e agradece ao Gabriel. Ele fala, eu precisava de você hoje por conta dessa dinâmica com a torcida. Ele não expressa, claro, que ele precisava do Gabriel para evitar a pressão sobre ele, que era muito grande. Mas ele fala, essa interação com a torcida. E o Gabriel devolve o agradecimento e fala, e eu precisava te retribuir também, conta muito comigo, porque você foi na minha casa me visitar quando eu estava suspenso. Então, ali ele sabia o que era o Gabriel, ele sabia o que era o momento dele com a torcida, semana passada ele também sabia, no fim de semana e hoje ele também sabia. Então, ele está tentando também fazer alguns movimentos, não é tudo pensado só para o campo. O Tite também lê muito bem o ambiente. Ele sabe que alguns movimentos vão dialogar um pouco mais com o torcedor, vão dar mais paciência ao torcedor. E quando a bola entra, William, é muito difícil que a vaia acabe se impondo sobre um 4-0 contra o Bolívar. Um respiro aliviado que o torcedor deu hoje. Acabaram esquecendo um pouquinho do Tite. Acho que ainda tem um resquício ali de observação e tal, mas o jogo de hoje acaba confirmando um início de evolução do jogo contra o Corinthians. E um início de evolução que, para mim, passa pelo dedo do Tite. Onde ele acha o Gerson, como a gente já desenhou, vocês aí na bancada também, da posição, De La Cruz um pouco mais recuado jogando de frente, o Cebolinha não tendo que sacrificar de um lado para o Bruno jogar no outro. Então, tem muito dedo dele, o torcedor começa a reparar, a bola começa a entrar, arrefecer um pouquinho, diminuir um pouquinho o tom das críticas. Muito bem. Pedrão, bom descanso aí para você. Retorno à base em breve, hein?